Alunos, vocês estão bom? Eu sou o professor Robert e esse é mais um resumão de zoologia. Dessa vez sobre os moluscos, os animais do filo Molusca, que contém mais de 100 mil espécies, incluindo caracóis, mariscos, lulas e polvos. Você conhece esses animais de corpo mole e muitas vezes coberto por conchas duras? Não? Então olha para você ver como eles são interessantes. Os caracóis, lesmas, ostras, mariscos, polvos e lulas são todos moluscos, animais do filo Molusca, que você deve conhecer do mar, da praia, do seu jardim ou mesmo do supermercado. Esse filo apresenta mais de 100 mil espécies conhecidas. É o segundo filo mais diverso do mundo e também o mais ameaçado. Embora a maioria dos moluscos seja marinha, cerca de 8 mil espécies habitam águas doces e 28 mil espécies de caracóis e lesmas vivem em ambiente terrestre. Todos os moluscos têm corpo mole e a maioria secreta uma concha protetora dura feita de carbonato de cálcio, mas lesmas, polvos e lulas têm uma concha interna reduzida ou perderam completamente durante sua evolução. Apesar de suas diferenças, todos os moluscos têm um plano corporal semelhante. Todos os moluscos atuais são celomados, embora seu celoma esteja limitado ao espaço em redor do coração, gônadas e ocasionalmente parte do intestino. Seus corpos têm três partes principais. O pé muscular, geralmente utilizado para o movimento, é ventral e em forma de sola. A massa visceral, contendo a maioria dos órgãos internos, e o manto, uma dobra de tecido que cobre a massa visceral e secreta a concha quando ela está presente. Em muitos moluscos, o manto se estende além da massa visceral, produzindo uma câmara preenchida de ar ou água, a cavidade do manto, que abriga as brânquias ou pulmão, o ânus e os poros excretores. Os moluscos têm intestino completo, com boca e ânus, cujas especializações incluem a rádula, um órgão em forma de fita denteada para raspar o alimento, e a glândula digestiva ou hepatopâncreas, para processar o alimento. Outros órgãos importantes incluem olhos e tentáculos, um cérebro circoentérico com cordão nervoso ganglionar, corações com câmaras e um sistema de lacunas, a hemocele ou vasos sanguíneos, artérias e veias, um rim metanéfrico e gônadas reprodutivas. A maioria dos moluscos tem sexos separados e suas gônadas, ovários ou testículos são localizadas na massa visceral. Muitos caracóis, entretanto, são hermafroditas. A fecundação geralmente é externa, quando aquáticos, ou interna, quando terrestres. O ciclo de vida de muitos moluscos marinhos inclui o estágio larval ciliado, a trocófora, que é característico também dos anelídeos e lofoforados, indicando relação filogenética e unindo os três no clado Trocozoa. A larva trocófora desenvolve na larva Veliger, a larva comum dos moluscos, que apresenta sua forma mais basal, com cabeça tentaculada que se prolonga em um apêndice muscular chamado pé e um corpo mole vermiforme alojado no interior de uma concha, a sua epiderme especializada do manto secreta. O plano corporal básico dos moluscos evoluiu em vários modos nos 8 clados principais do filo: a placófora, vermes sem formação da concha; poliplacófora, vermes com concha em placas seriadas; escafópoda, vermes com concha em forma de tubo; monoplacófora, vermes com concha côncava inteira; pelecípoda, mariscos e ostras com concha côncava dividida em duas metades; gastrópoda, caracóis e lesmas com concha espiralada e torcida ou perdida; e cefalópoda, náutilos, lulas, polvos com concha espiralada não torcida ou perdida. Os moluscos mais relevantes são os gastrópodes, cefalópodes e pelecípodes. Os gastrópodes incluem 75% das espécies de moluscos. A maior parte é marinha, mas há também espécies de água doce e muitos são de ambientes terrestres, como caracóis e lesmas. Os gastrópodes se movem por ondulação do pé ou por meio de cílios, um processo lento que pode deixá-los vulneráveis ao ataque. A maioria dos gastrópodes tem uma única concha espiralada dentro da qual o animal pode se retrair quando ameaçado.
A concha, que é secretada por glândulas na borda do manto, tem várias funções, incluindo proteger as partes moles do corpo do animal de ferimentos e desidratação. Os gastrópodes utilizam sua rádula para raspar plantas ou algas quando se movem lentamente sobre elas. Vários grupos, entretanto, são predadores, e sua rádula se tornou modificada para perfurar orifícios nas conchas de outros moluscos ou para partir a presa em pedaços. Muitos gastrópodes têm uma cabeça com olhos na ponta de tentáculos. Os caracóis terrestres carecem de brânquias, típicas da maioria de gastrópodes aquáticos. Em vez disso, o revestimento de sua cavidade do manto funciona como pulmão, trocando gases com o ar. Sua intrigante história evolutiva inclui um estágio de torção, por meio da qual o ânus e a cabeça situam-se na mesma extremidade do corpo, bem como o enrolamento, uma elongação da massa visceral seguida de seu enrolamento em espiral. A torção levou ao problema da autopoluição, isso é, a liberação e precipitação de excretas sobre a cabeça e diante das brânquias. Problema esse evitado de modo variado entre diferentes gastrópodes. Entre as soluções para evitar a autopoluição está a captação de água para dentro da cavidade do manto por um dos lados do corpo e o escoamento pelo outro lado, no caso de prosobrânquios, ou então certo grau de distorção, como nos opistobrânquios, e ainda a conversão da cavidade do manto em um pulmão, nos pulmonados. Os cefalópodes são predadores marinhos. Os náutilos são cefalópodes com concha externa flutuadora. As lulas são predadoras rápidas e hidrodinâmicas, com nadadeiras e sifões propulsores. Já os polvos são escorregadios e maleáveis, para caçar e viver entre as rochas do coral. Eles usam seus tentáculos para agarrar presas, os quais eles mordem com mandíbulas semelhantes a um bico e imobilizam com o veneno presente em sua saliva. O pé de um cefalópode tornou-se modificado em um sifão muscular propulsor e parte dos tentáculos. As lulas arremessam-se repentinamente pela sucção de água na cavidade do manto e depois disparam um jato de água pelo sifão. Elas dirigem o movimento apontando o sifão em diferentes direções. Os polvos empregam um mecanismo semelhante para escapar dos predadores. O manto cobre a massa visceral dos cefalópodes, mas a concha em geral é reduzida e interna na maioria das espécies, ou ausente em alguns polvos e sépias. Os cefalópodes são um único molusco com sistema circulatório fechado, no qual o sangue permanece separado do líquido na cavidade corporal. Eles também têm órgãos sensoriais bem desenvolvidos e um cérebro complexo. A capacidade para aprender e se comportar de uma maneira complexa é provavelmente mais importante para predadores que se movem rápido do que para animais sedentários como os mariscos. Os ancestrais dos polvos e lulas foram provavelmente moluscos com conchas que adquiriram um modo de vida predador. A concha foi perdida mais tarde na evolução. Os cefalópodes com conchas, chamados de ammonites, alguns com tamanhos de pneu de caminhão, foram os invertebrados predadores dominantes dos mares por centenas de bilhões de anos até o seu desaparecimento durante a extinção em massa no final do período Cretáceo, há 65,5 milhões de anos. Os moluscos pelecípodes ou bivalves são todos aquáticos e incluem muitas espécies de mariscos, ostras, mexilhões e vieiras. Os bivalves têm uma concha dividida em duas metades que se fecham, criando uma câmara interna onde se aloja todo o corpo degenerado do animal, seu pé, a cavidade do manto com suas brânquias especializadas, os quitenídeos. As metades são articuladas e potentes músculos adutores as mantêm firmemente unidas para proteger o corpo mole do animal. Os bivalves não têm cabeça distinta e a rádula foi perdida. Alguns bivalves têm olhos e tentáculos sensoriais ao longo da borda externa do manto. A cavidade do manto de um bivalve contém brânquias usadas para alimentação, bem como para trocas gasosas na maioria das espécies. A maioria dos bivalves consome alimento em suspensão. Eles capturam pequenas partículas de alimento no muco que reveste suas brânquias e cílios então conduzem essas partículas para a boca. A água penetra na cavidade do manto por meio de um sifão de entrada, passa sobre as brânquias e então deixa a cavidade do manto por um sifão de saída. A maior parte dos bivalves leva uma vida sedentária, uma característica adequada ao consumo de partículas em suspensão. Os mexilhões secretam fortes fios que os prendem às rochas, ancoradouros, barcos e conchas de outros animais. Entretanto, os mariscos podem enterrar-se na areia ou lodo, usando seu pé muscular como âncora, e as vieiras podem deslizar ao longo do fundo do mar, batendo suas conchas em um abre e fecha contínuo.
Hoje aprendemos que mariscos, caracóis e lulas são exemplos de moluscos, os animais do filo Molusca, porque compartilham um corpo celomado com 3 partes básicas: a cabeça com tentáculos e rádula, o pé muscular e o manto com cavidade que secreta uma cobertura calcária, que pode ser espinhos, placas ou conchas variavelmente modificadas ou mesmo perdidas. Você saberia discutir como os moluscos pelecípodes auxiliam na manutenção da qualidade da água em ecossistemas marinhos? Ou saberia ainda explicar como os pés dos moluscos gastrópodes e o sifão dos cefalópodes representam parentesco evolutivo entre eles? Obrigado por assistirem, fiquem ligados para mais conteúdo animal, curtindo e se inscrevendo no nosso canal no YouTube, seguindo nosso perfil do Instagram, acessando o Siga Universitário ou enviando e-mail para interzor@gmail.com. Fique bem e até breve.